olá. Boa noite, boa noite. Estou aparecendo agora? Nada, Vitor. Coisa, eu Caramba. reiniciei tudo aqui. Espera aí. Que coisa. Tentar pelo computador. Talvez um outro celular, não tem não? Oi, Cleito, boa noite. Franciele, bem-vinda. Pessoal, estamos vendo o que está acontecendo com as imagens. O Vitor, que é nosso convidado de hoje, não está conseguindo entrar. Rosane, boa noite. Selma, Valéria, tudo bem? Rosane, boa noite. Andressa Bussanello, bem-vinda, Andressa. Hamilton. Sinara, boa noite. A Flávia. Ana Lu, bem-vindas. Estamos com um probleminha na imagem aí, já esperamos conseguir resolver essa questão. Só um instante. Marlene Cruz, boa noite. Tatiana, tudo bem? Jaqueline. Elis Brito, boa noite, Elis. Aninha, tudo bem? Aninha Brandão, lá de São Paulo. Estamos aguardando o nosso convidado, o Vitor, que estava com um probleminha de acessar aí. Arnaldo, boa noite. Vitos é uma empresa. O Vitor não está conseguindo, não vê a imagem dele, só o som. Opa! Tudo certo? Certo, Vitor. Aí, beleza. Só um segundo, peraí. Uhum. Pronto. Tem trocado de celular. Ah, Não sim. sei o que aconteceu. Ok. Melhor assim, né? Agora, tudo certinho. Muito bem, o pessoal está chegando aí, mais uns segundinhos. Né? Acho que já podemos estar começando daqui a pouco. Essa live maravilhosa sobre parapsicologia e as ciências exatas. Né? E temos aí hoje um especialista que nós vamos apresentar. Aninha. Você me escuta bem, Wilson? O áudio tá bom também? Eu troquei de celular. Me escuta, Wilson?
Ok. Muito bem, Vitor. Acho que podemos estar começando a nossa conversa, né, Vitor? Sim, você me escuta, Wilson? Alguns vão entrando daqui a pouco, né? Sempre tem alguns que chegam um pouco mais tarde. Então, vamos conversar com aqueles que já estão por Obrigado. aqui. Então, quero aqui, para quem ainda não me conhece, já estivemos em tantas jornadas por aí afora, né? Mas, enfim, alguns que ainda não me conhecem, sou Wilson Rafael Stolf, diretor do IPAP aqui de Curitiba, formado em parapsicologia desde 98, então já lá vão 23 anos de atividade, então muita história para contar. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Ele vai se apresentar daqui a pouco de forma mais ampla, né? Mas o Vitor, que foi um dos alunos de destaque do curso de pós-graduação em parapsicologia, engenheiro, e que se interessou muito por essa questão das leis cósmicas, né? E aí ele traz uma proposta assim interessantíssima, já apresentou isso a nós professores, aos alunos para várias turmas, sobre essa questão da, da engenharia, das ciências exatas, da parapsicologia e as ciências exatas, essa correlação que ele faz com essas duas ciências, né? Então, Vitor, passo a palavra para você, para falar algo mais sobre sua pessoa. Bem-vindo, Vitor. Bom, obrigado, Wilson. Primeiro, agradecer o convite, tá? Uma honra participar com você, Só né? para Um grande baixo, Vitor. mestre do... Tá baixo? Vou falar mais perto aqui. Então, agradecer o convite, né? Obrigado mais uma vez. E é uma honra estar participando junto contigo, Wilson, grande mestre Ainda aí está da baixo, Vitor. parapsicologia. Ué, eu acho que é teu áudio ali, porque eu vi nos comentários que estavam me ouvindo. Estão me ouvindo? Aumenta o teu som ali, Wilson, do computador, não sei se... Ou do celular. Porque não... Ó, estamos ouvindo bem, ó, tá? Estão comentando ali. Tá? Bom, de qualquer maneira, você me escuta, Wilson? Consegue? O microfone está com volume máximo aí, Vitor? No microfone sem Sim, fio ali? sim, sim. Eu acho que agora a questão é no teu celular ali ou no teu computador, Wilson, aumentar o volume. Os demais estão ouvindo bem o Vitor, pessoal? Por favor, nos deem um retorno aí. Estão nos ouvindo bem vocês aí? Sim, estão escrevendo que sim, pelo menos é o que eu estou lendo aqui. Posso seguir, Wilson? Tá me ouvindo? Não, continua baixo. Eu acho que a questão é aí, viu, Wilson? O pessoal O pessoal está tem, ouvindo bem, pessoal? Por gentileza, não dê um retorno. Está todo mundo ouvindo bem? estão dizendo que sim. Tá? Então tá. Então vamos lá, ficar um pouquinho mais próximo aqui para poder ouvi-lo um pouco melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui um. Então tá, Vitor, pode ir se apresentando aí e vamos conversando. Então, Wilson, como eu estava comentando, né, primeiro agradecer o convite, é uma honra participar contigo da live, e sou parapsicólogo clínico, formado ali também pelo IPAP Curitiba, e realmente, minha formação original é em engenharia elétrica, e me interessei bastante pelos conteúdos da parapsicologia, e a gente vai perceber que tem muita coisa lógica, muita coisa sistemática, existem muitas correlações, sim, com as ciências exatas, né? Parece algo distante, mas não é. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, na live de hoje, o que faz um engenheiro se interessar por parapsicologia, né? E esperar o Wilson retornar ali.
Agora... Bom, eu vou seguir aqui, pessoal, e aí a gente... Tá. Então, assim, quando a gente fala de ciências no geral, né, seja ciências exatas, humanas, biológicas, né, o que há de comum em todas as ciências, né? O que todas as ciências buscam responder, né? Buscam encontrar, enfim, né? Qualquer ciência, ela busca responder uma pergunta, né? Que é aquela grande questão, né? Como que as coisas funcionam, né? Como funciona, né? Então, essa inquietação, né? Da busca de entender como as coisas funcionam, é que, né, norteiam todas as ciências, certo? E nessa busca, seja nas ciências humanas, biológicas, exatas, quando as ciências elas buscam encontrar essas respostas, por trás dessas respostas, elas tentam identificar o quê? As leis e princípios de funcionamento de determinado sistema, seja o sistema biológico, né, a parte psicológica, né, seja as leis da física, enfim. Então, todas as ciências, elas buscam entender como as coisas funcionam e mais do que isso, uma sistemática de funcionamento. Né? Nós tem um ruído, Wilson. Tá bem? Ok, ventilador, desculpa. Então, tranquilo. Então, a busca de resposta, né, de como as coisas funcionam, é que norteiam todas as ciências, né? E o que há de comum com as ciências exatas é justamente buscar essa lógica, essa sistemática de como as coisas funcionam, né? E com a parapsicologia não é diferente. A mente humana, ela segue leis e princípios, né, da programação mental, programação, reprogramação, de funcionamento, né? Então, esse modo, né, da mente operar, ela é sistemática. E isso que me chamou a atenção na parapsicologia. Né? Então, como engenheiro, né, que tem essa lógica, né, eu encontrei isso na parapsicologia. E se a gente for fazer uma reflexão para todas as outras ciências, elas também se norteiam por uma lógica de funcionamento. Né? Você pega, por exemplo, as ciências biológicas, né? Como é que essas ciências, por exemplo, desenvolvem os medicamentos ou uma vacina, enfim, como é que elas fazem isso? Elas entendem como o organismo funciona, como o sistema imunológico, por exemplo, responde a determinadas situações, e com isso a ciência consegue desenvolver, né, novos elementos para facilitar a nossa vida, enfim, porque sabe que o sistema biológico sempre vai responder daquela mesma maneira quando usado, né, determinado medicamento, enfim, então não consegue, né, como é que a gente projeta um avião? A gente tem que ter bem embasado as leis da física, né, as leis de Newton, né, conhecer a lei da gravidade, ação e reação, né, todas essas leis, elas embasam, por exemplo, o funcionamento, né, de um avião, né, e como é que o parapsicólogo atua para poder auxiliar as pessoas a superarem as suas mazelas mentais, né, ou não só superar as mazelas, mas desenvolver os potenciais, porque o parapsicólogo também conhece bem as leis e princípios de funcionamento da mente, né? Certo, Wilson? Tá me ouvindo bem agora? Sim, estou te ouvindo muito bem agora, perfeito. Tudo certo. E você conviveu bastante com o Grisa, né? Então, me chamou a atenção que em algumas literaturas, né, alguns livros, ele mencionava que ele não era vidente, né? O pessoal falava, nossa, mas como que você consegue, né, identificar essas questões da minha vida, né? Você é vidente? Ele fala, não, eu sou matemático, né? Não sei se você chegou a perceber essas questões na literatura dele ali, né?
E até, aham, tamanha era a segurança que ele tinha dessa sistemática de funcionamento da mente, né? ele era tão matemático que várias vezes acontecia alguma coisa conosco, com alguma pessoa que estava conosco, enfim, um acidentezinho, uma coisa que aconteceu na vida da pessoa, ela pergunta, está sentindo culpa de quê? Né? Porque culpado tem que ser punido. Se ninguém pune, você atrai punição. Tá? Então, essa é a matemática em tudo. Né? Em tudo há uma matemática, há uma precisão, há uma exatidão em tudo, né? Na mente humana. Então, isso era muito frequente. Ele logo perceber, ou perguntar, ou afirmar, olha, alguma coisa aí que precisa resolver, porque esta somatória, esse resultado aqui, decorreu de alguma conta. Né? Exatamente. E é impressionante perceber como as situações, elas realmente, né, elas são basicamente reações, né, de um funcionamento base ali, né, vamos dizer, que são essas leis e princípios de funcionamento, né? Então, eu comentei ali, por exemplo, pega na física as leis de Newton, né, são exemplos, e no caso da parapsicologia, né, uma analogia que eu faço bem próxima da matemática, da física ali, são as leis cósmicas, né? A lei da harmonia, evolução e vibração. Né? Não sei se você quer comentar um pouco, Wilson, antes de eu... Não sei se você quer falar um pouquinho sobre as leis cósmicas, mas... Uhum. Assim, só para aqueles que, porventura, não saibam do que se está falando, tenho a impressão que a maioria que está aqui conosco já conhece isso muito bem, mas, enfim, até para fortalecer, as leis cósmicas, que são, junto com as leis naturais de sobrevivência, são os alicerces da personalidade, mas as leis cósmicas, que regem todo o universo. O universo é regido por leis perfeitas e imutáveis. E se olharmos o universo, ele funciona de forma sistêmica e matemática. Né? Peguemos, por exemplo, o sistema solar. Vamos saber que por bilhões de anos, o planeta Terra faz esse giro sobre o próprio eixo, nessa elipse em volta do Sol, na mais absoluta perfeição. Não afasta 1 metro, não aproxima 1 metro, não acelera 1 segundo, não atrasa 1 segundo. E todos os outros satélites, planetas do sistema solar, têm suas rotas, suas velocidades, seu tempo, enfim. Todos evoluem, todos andam para frente. A Terra hoje é algo que não foi há bilhões de anos atrás. E tudo vibra, então tudo é troca de energia. Então, essa troca de energia, por exemplo, a Lua, que interfere sobre as marés, sobre as plantações, etc., provavelmente a Terra influencia sobre outros planetas, enfim, essa troca de energias entre todos. Então, essa perfeição, essa sincronicidade, essa evolução, essa vibração em absoluta harmonia é exato, é matemático, não é mais ou menos. Isso. É exatamente isto. Não é? E por bilhões de anos é assim. Então, quando o ser humano, que é também regido por essas leis matemáticas, fazer parte da nossa estrutura mental, à medida que nós nos afastarmos dessas leis que estão impressas na nossa mente subconsciente, vamos ter atrito. É como se um planeta saísse da sua rota, né? Iria esbarrar, ia comprometer o todo, né? O conjunto, todo o sistema solar. Então, assim, também o ser humano tem essa condição, à medida que ele não segue as leis plenamente, isso é impossível o ser humano segui-las plenamente, mas essa busca de estar cada vez mais vivendo segundo essas leis que não são próprias. Né? Então, à medida que nós estamos em qualquer tipo de sofrimento, de fracasso, de tristeza, enfim, qualquer situação que seja de desarmonia, é porque essa nossa matemática está com algum número fora do lugar. A soma ou a divisão não está correta, tem alguma coisa aí. Né? Então, essa precisão da mente humana, seguindo as leis cósmicas, e que tudo em torno do universo segue com essa precisão absoluta. Então, essa é a linguagem do Gris. Né? Tudo é assim, tudo é absolutamente matemático. Nada é por acaso. Exato. E aí, né, a correlação que nós fazemos, no caso, com a matemática, né, justamente das leis cósmicas nesse aspecto. Né? Se a gente lembrar um pouco da época do colégio, né, funções ali de trigonometria, enfim, né? Então, de maneira bem simplória aqui, eu vou tentar explicar, mas
Quando você pega dois elementos vibrando, né? Você fala tudo energia, tudo vibra, né? Você pega dois elementos vibrando em sintonia, né? Em fase, né? Na mesma frequência, na mesma fase ali. Quando você junta esses dois elementos, você soma, ele forma um novo elemento no dobro da amplitude, maior, né? Então eles se somam, né? E o contrário também é verdadeiro. Se você tiver dois elementos em total fora de fase, assim, né? Totalmente fora de fase, esses dois elementos vibrando, quando você junta, eles se anulam, né? Então, estou eu contigo aqui, Wilson, conversando, né? E de repente, imagina se a gente começa a discutir, né? Você fala, Vitor, você não sabe o que você está falando, Wilson, para a psicologia não serve, enfim, começar ficar fora de sintonia, né? O que a gente constrói com isso? Não constrói nada, né? Quando você entra numa argumentação de entender o outro lado, né? De construir, né? Numa sintonia, numa harmonia, você cria algo maior, né? Um exemplo bastante simples também da engenharia, né? Eu costumo usar nessas aplicações na sala de aula. Você imagina, né, você empurrando uma criança num balanço, né? Então, você está lá dando alguns toques no balanço e esse balanço vai cada vez mais alto, né? Então, é o ser humano em sintonia com o universo, por exemplo. Nenhum ser é totalmente insignificante perante o todo, né? Todos nós temos a nossa importância. Então, aquilo que parece pequeno, um pequeno toque, né, numa balança, se você estiver empurrando ele em sintonia, na mesma frequência, né, né, isso na física nós chamamos de ressonância. Esse elemento maior, né, com uma energia maior, o balanço, ele vai cada vez mais alto, você não precisa empurrar com toda a força, né? E por outro lado, se você erra o momento ali, se o balanço está vindo e você tenta empurrar, você perdeu o ritmo, está fora de harmonia, né, provavelmente você vai machucar seu dedo, você vai sentir, né? Então, perceber isso, né, nas nossas vidas é importante, né? Então, o Grisa comentava que a desarmonia, né, a harmonia do universo é tão evidente que quando a gente entra em desarmonia, isso abala os nossos sentimentos, abala a nossa segurança, né, e a gente entra em sofrimento, né? Então, é importante perceber, né, e se colocar em harmonia, né, no ritmo, né, do todo, né, para justamente continuar promovendo, essa evolução do universo, né? Então, quando tem dois elementos vibrando em harmonia, você gera algo maior. Então, tá ali a vibração, harmonia e evolução, né? Só pedir licença para o Gris aqui para inverter a ordem, né? Mas é só para poder ter essa maneira didática de explicar, né? Então, tá na física, todas essas leis também governam nossa vida, né? E Grisa também, Wilson, não sei se você quer comentar, mas ele comparava o ser humano a um computador, né, uma máquina, né, que uma vez você programou, né, a mente, ela vai executar aquela programação sem questionar, né, se está ajudando, se está prejudicando, enfim, né, veja aí mais uma analogia, né, quando a gente, né, vamos dizer, aproximando a parapsicologia aí das exatas, né. Se colocar lá no computador que 2 mais 2 é igual a 5, pode quebrar a máquina. A resposta vai dar sempre errada, né? Então tem que corrigir na máquina aquilo que está errado, na mente, no caso do ser humano, para que o resultado passe a ser correto, né? Então é a mesma conta, é a mesma matemática. Então tem que ir lá na máquina, lá na estrutura mental, no software, não sei como é que é, se é o software, é o Word, enfim, né? E que vai mexer lá no programinha, corrigir esse programinha, estabelecê-lo de acordo com as leis cósmicas. Aí a coisa se encaminha. Aí 2 mais 2 vai ser 4, não 5. De acordo com as leis cósmicas. Então a vida passa a ser então também harmônica. Porque ajustou, corrigiu a programação que antes estava dando uma conta errada. Exatamente. E é tão
Então é tão sistemático, né, tão próximo, igual você comentou, a mente, ela se assemelha a um software de um dispositivo, né? Você pega, né, um smartphone, né, olha que beleza, estamos aqui, né, conversando à distância, né, muitas pessoas em vários lugares, e cada um fazendo uso do seu dispositivo, né? O dispositivo ele tem lá a parte física, o hardware, e tem o software, né, a parte mais volátil ali, que são os aplicativos, enfim. E aí mais uma questão, né, da importância da harmonia, né? Então, tanto a parte física quanto a mental, elas têm que estar em harmonia, né? Se tiver um celularzinho velho ali, provavelmente ele vai ficar travando, ele não vai executar os aplicativos ali da maneira que devia, né? Ele no celular ele estava travando agora no começo da live. É assim na nossa vida também, né? A mente, ela é rápida, ela é o software ali, os aplicativos evoluindo a cada dia, né? E a importância de também ter um corpo saudável, né? Você se manter também, né, em harmonia, né? Mente e corpo, né? Justamente para poder, né, a parte física acompanhar o mental, né? Você poder colocar em prática as suas ideias, né? Poder ter essa possibilidade porque a gente tem muitas ideias, né? A mente ela não para, né? E aí o corpo ele tenta segurar um pouquinho ali, né? Então, hoje eu estou em Jundiaí, né? Se eu for para Curitiba, eu levo 5 horas, né? Meu corpo para se deslocar para lá, né? É o que. Mas se eu fechar o olho, minha mente vai para lá em segundos, né? Muito rápido. Então, veja a importância ali né, de ter esse equilíbrio, de manter o teu hardware, o seu software atualizado, né, para você ter energia para desenvolver, né, muitas coisas aí na sua vida, né? Então, principalmente porque o ser humano tem um potencial infinito, né? É importante perceber isso. É isso que você coloca, Vitor, essa somatória que somos um todo, não somos pedacinhos, né? Assim como, voltando ao sistema solar, se uma das partes, se um dos planetas satélites se deslocar de forma atrapalhada, ele vai comprometer o todo. Assim também, no nosso organismo, nosso ser, ele precisa ser mantido em ordem na sua plenitude, na questão matéria, na questão alimentação, sono, exercícios físicos e tal, né? Assim como o intelectual, como o espiritual ou mental, então, mais do que nunca, tá com essa mente tranquila, serena, segura e confiante, porque isso vai repercutir diretamente no corpo, e o corpo vai repercutir na mente. Então, esse conjunto, né, que, como disse, acho que é o Pascal, nós somos a síntese do universo. E o universo é esse todo, holístico perfeito. Né? E nós, muitas vezes, saímos dessa perfeição, aliás, dificilmente a gente está nessa perfeição por essa condição humana, seres em processo de desenvolvimento, somos seres em construção. Então, não dá para nós exigirmos essa perfeição, né? Mas essa é a grande proposta, essa é a beleza da vida, à medida que a gente caminha em direção a essa essência fantástica, maravilhosa. Como eu digo, é caminhar em direção a si mesmo, caminhar para casa, para essa essência, para essas leis cósmicas que estão lá, perfeitas na nossa estrutura mental. Mas à medida que nós nos afastamos delas, por alguma razão, estamos longe de casa. É como que bater a saudade. Eu dependo da casa para ser feliz. Eu dependo, né, de estar lá para poder dormir, descansar, etc. Se eu não ter como voltar para casa, ou se estou numa situação muito distanciado, eu estou em atrito, estou complicado, estou em conflito comigo mesmo por estar, então, distanciado desta perfeição, que nós somos ser todo, ser holístico que nós somos. Né? Quando a gente fala de perfeição, né, fala dessa questão da harmonia, né, é importante perceber que, né, quando a gente fala a palavra perfeição, ela remete a algo assim como se tudo fosse, não vou dizer igual, né, mas a gente tende sempre a trazer as coisas para o nosso ponto de vista, né? Saber que a perfeição ela pode estar também na imperfeição, né? Como é que eu vou
Vou tentar ilustrar melhor aqui um pouquinho a minha fala, né? Você pega, por exemplo, eu estou comentando no âmbito da engenharia, né? Quando a gente coloca vários elementos vibrando em conjunto, por exemplo. Esses elementos eles têm que ter uma harmonia para funcionar, né? Um motor de um carro, por exemplo, né? Tem várias peças ali funcionando. Mas o que acontece, né? Não necessariamente esses elementos eles têm a mesma frequência, eles vibram no mesmo passo, né? Da mesma forma as pessoas, né? Cada um não é um, cada um tem tem o teu jeito, né? Tem a tua personalidade, o temperamento, e essas diferenças elas formam algo harmonioso, né? Não necessariamente precisam estar todos, né? Ser todos iguais, né? Então, você pega uma orquestra harmônica, por exemplo, né? O que é uma orquestra harmônica? São vários instrumentos, cada um tocando numa frequência diferente, né? Você tem lá, por exemplo, um tambor ditando um ritmo principal, né? Tum, tum, né? Você pode ter uma flauta num ritmo maior, né? E um outro instrumento numa outra frequência, mas quando você junta, né, o som de cada um, você cria uma melodia, né, algo agradável, algo maior, né? Então, na nossa interação, né, como seres humanos, é assim, né? Cada um tem uma personalidade, né, tem o seu jeito, e na parapsicologia nós trabalhamos nesse aspecto, não de apontar o dedo para o outro, né? Porque é muito do ser humano isso, né? Não, porque eu sou assim, porque o fulano me repreende, ou enfim, né? Cada um tem a tua história. Mas quando a gente passa a olhar o outro como um ser humano que ele é único, né? A gente passa a entender o outro, a gente se harmoniza também, né? E isso fica muito mais fácil, né, essa convivência. Então, é importante perceber que as diferenças, elas são importantes para construir algo maior, né? Seria muito chato se fosse todo mundo igual, né? Todo mundo do mesmo jeito. E isso não acontece. Então, na parapsicologia, a gente trabalha muito isso, essa harmonia, né? Principalmente quando a gente fala de relacionamentos, né? Terapias de casais, ou relacionamento no geral, né? Pai e filho, irmãos, né? Então, tentar buscar a sintonia, né, essa afinação entre as pessoas para que né, exista essa harmonia e algo maior, né? Então, não sei se quer comentar também, viu? Você que tem bastante experiência em relação a relacionamentos. Sim, são como que complementares, né? Vejo o ser humano sendo uma pecinha de um grande quebra-cabeça, né? Cada um somos uma pecinha dentro desse todo. E que eu tenho que encaixar minha pecinha nesse todo. Se eu não encaixar, se eu não preencher o meu espaço, o meu tempo, minha missão, entre aspas, vamos dizer assim, nessa minha caminhada, alguém tenderá a ter que fazer por mim. Se alguém vai fazer por mim, ele vai deixar de fazer aquilo que era dele fazer. Né? Então, são missões pessoais intransferíveis, e cada um na sua especificidade, com seres únicos, ninguém igual a ninguém, absolutamente ninguém. E é nessa especificidade, nessa unicidade, que nós precisamos marcar a nossa caminhada aqui. Porque essa deve ser a nossa marca, o nosso carimbo, né? O Vitor passou aqui, daqui a 100, 200 anos, alguém, neto, bisneto, vai dizer, o Vitor lá, aquele cara legal, assim, deixou a sua marca. Do que ficar perdido no tempo, ninguém sabe quem que é, não lembra de quem que é, porque não preencheu seu pequeno espaço, mas importantíssimo no todo, né? Uma gota de água que compõe o oceano, né? O oceano se compõe de gotas, um rio se compõe de gotas. Assim também a humanidade. Ela precisaria estar nessa complementação, onde cada um faz a sua parte, e essa parte, então, como eu disse, é única e específica, e elas se complementam. Assim, precisa se encaixar, né? Imagina se todos fôssemos engenheiros, se todos fôssemos parapsicólogos, todos médicos, não teria sentido, né? Assim também nas próprias relações, cada um tem as suas características, suas personalidades, né? Então,
essa unidade na diversidade que é a beleza da existência, né? Porque eu convivo com o outro, o diferente, o que às vezes ele até tem lá suas dificuldades, suas complicações, mas eu entendo porque, assim como eu, também às vezes chateio, às vezes também eu machuco, eu firo o outro, né? E quero que me entenda, que me perdoe, né? Assim também nós precisamos ter essa postura, por fazermos parte desse todo, né, de entender o outro, que é uma peça que também nos encaixa redondinha nessa caminhada, porque somos seres ainda disformes, né? Temos arestas ainda para aparar e para encaixar de forma mais precisa dentro daquele que é o meu espaço nessa minha caminhada aqui, né? Então, é assim que todo o universo também funciona, nessa precisão absoluta, nessa matemática, né? E a gente contribui, no caso, para a evolução do todo, né, mas se a gente perceber, né, no dia a dia também, né, veja como muitas vezes as associações elas são benéficas para nós e para o outro também, né? Duas pessoas ou dois sistemas, né, quando você junta eles estão em harmonia, eles criam algo maior, né? Muito mais fácil de você conseguir as coisas, de você, né? Então a harmonia ela é muito interessante, né? E na engenharia, que nem eu falei, a gente estuda muito isso, né? O motor de um carro ele é composto de vários componentes, cada um na sua frequência, cada um com a sua função, mas na hora que você junta aquilo, você tem algo maior, né? Que você consegue fazer a propulsão de um veículo, por exemplo, né? No nosso corpo, a gente olhar o nosso corpo físico, cada pedacinho do nosso corpo tem uma frequência, né? Cada órgão, enfim, você pega o pulmão, né? O pulmão ele está ali vibrando em determinada frequência, né? O expirar, o inspirar. Já o coração está num ritmo mais acelerado ali, né? Tá tum, tum, tum. Então, a mente tem a sua frequência, os outros órgãos, cada um tem a sua frequência, mas na hora que você junta isso em harmonia, né? Você cria algo, né? O que seria, né? O corpo sem o coração, por exemplo, sem o pulmão, né? Ou ele sozinho, não, igual você comentou, né? É necessária essa harmonia, e nós seres humanos não somos diferentes, né? O parapsicólogo precisa do engenheiro, precisa do médico, precisa de, né? Cada um, né? Dentro do seu papel, né? Vivendo em sintonia. Mas também, Wilson, eu queria colocar aqui uma reflexão que algumas vezes a harmonia ela pode ser perigosa, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Em que sentido? Você fala, poxa, Victor, que você vai falar bobagem aí? Não, eu não vou falar bobagem, não. Mas, assim, muitas vezes a gente não percebe. É tão interessante a energia da harmonia, de você conseguir uma evolução ou criar algo maior, que muitas vezes a pessoa ela pode, né, vamos dar um exemplo aqui, você pega um grupo de políticos corruptos, né? Se você perceber esse ecossistema, né, ninguém é corrupto sozinho, né? A pessoa, ela para ser corrupta, ela tem que ter a pessoa que aceita propina, tem que ter o policial que não vai prender, enfim, tem que ter todo um sistema funcionando em uma aparente harmonia, né? Você tem resultados com isso? Tem. Vão conseguir milhões de reais, enfim, vão conseguir um aparente resultado. Mas esse todo, ele está em desarmonia com a sociedade, com o universo, né? Esse todo está caminhando, né, entre eles, nessa aparente harmonia, para a autodestruição. Então, eles em si, né, com certeza, têm as suas questões internas. Então, eu trago isso, né, para a gente entender, né? Você pega um grupo de torcedores fanáticos, né? Quando está ali o time perdendo, eles são capazes de fazer coisas que a gente nem imagina, né? Teria um torcedor adversário, coisas que você fala, nossa, não parece do ser humano, né? Então, quando a gente junta a energia, né, com outras pessoas e entra, às vezes pode entrar numa falsa harmonia ali, também tomar um pouco de cuidado nesse aspecto, né? Porque existe a sensação de que a gente está ganhando algo e muitas vezes pode estar indo para um perigo, né? Então,
com o todo pode estar ali em desarmonia, né? Então é só mais um exemplo aí, mas é algo para refletir, viu? Só essa que é a ideia, né? Sim, aham. É perfeito, porque de fato é, toda organização ela também segue uma lógica, também uma matemática, né? Inclusive para Exato. destruir, né? Inclusive para atrapalhar, para, né? Então, podemos dizer talvez uma energia, uma harmonia com resultados negativos, né? Catastróficos até às vezes, né? Por conta da dimensão que esse conjunto de pessoas acabam comprometendo milhares de outras e o planeta e assim por diante, né? Então, no cômputo geral, eles estão na mais absoluta desarmonia. Mas Exato. na sociedade, para obter um determinado fim, eles estão muito ajustados, muito bem organizados, muito harmônicos entre si. Entendeu o que isso quer dizer, Vitor? Né? Então, nesse sentido, usar desta harmonia para um fim ilícito, né? É um resultado que vai comprometer outras pessoas, o planeta e assim por diante. Né? É a mesma lógica, é a mesma matemática. Então, o resultado, nesse caso, vai ser para eles Negativo. positivo, digamos, monetariamente. Mas lá dentro deles também, com certeza, não tem nenhuma harmonia interior. Né? Tá. Perfeito. Isso aí. Certamente não. Né? E aí que vai criar outras desarmonias em outros grupos por conta de carência, de situações, de proibições, de falta de liberdade, enfim, tanta coisa, por conta de um grupo que se organiza dessa maneira, entre eles, para ação maléfica, harmônicos. Né? É. E é justamente assim, eu trago esses exemplos porque na engenharia, né, porque das ciências exatas, na engenharia a gente usa muito isso, né? Um engenheiro civil, ele vai projetar uma ponte, a ponte ela não pode entrar em harmonia com o vento, né? Se você pesquisar no Google, você vai ver que teve pontes com erros de projetos que entraram em colapso, entraram em harmonia com o vento e foram balançando cada vez mais forte, né? Então, assim, esse estudo da harmonia e desarmonia, enfim, a gente usa muito na engenharia, né? Todos os sistemas, eles têm que ter, né, dentro do projeto, né, essa harmonia geral para construir algo, né, que ajude a sociedade, né? Então, é importante perceber isso. E aí, né, a gente começa a fazer outras analogias conosco, né? Você, né, por exemplo, né, uma ponte, né? Como é que você, normalmente, tá? É bem de alto nível, assim, né? Como é que você muda a frequência de uma ponte para ela não entrar em ressonância com o vento, por exemplo? Normalmente, ou você muda ali o comprimento entre as sustentações, ou você muda a massa, né? Você muda o peso, né? Então, ali, comprimento, altura, né? Dimensões e peso, você muda a frequência principal desse componente, né? E aí a gente olha para nós, de novo, né? Trazendo para o corpo humano, né? No âmbito da saúde, né? Os médicos falam muito sobre o peso ideal, né? Altura e peso ideal, né? Será que não tem a ver com uma frequência natural do corpo, né? A altura a gente não pode mexer na altura, mas na massa, no peso, a gente consegue mexer, né? Será que se você fugir um pouco do que seria o ideal, você já não começa a entrar numa frequência que não seja muito boa para a sua saúde? Não sei, é uma reflexão, tá? Não estou afirmando nada aqui, mas perceber como que as leis da física ou de tudo, elas também afetam a nossa vida. Né? Um outro exemplo simples, né? Você pega a lei do atrito, né? Para você colocar um corpo em movimento, você tem que vencer a lei do atrito. Né? Nas nossas vidas é assim, para fazer algo novo, toda vez que a gente se põe a fazer algo novo, o começo ele é mais difícil um pouco, né? A gente muda de profissão, né? de empresa, ou tem um trabalho de escola para fazer, toda vez que a gente vai começar algo, né? Tem aquela inércia, né? Mas a partir do momento que você se colocou a fazer esse algo novo, parece que fica mais fácil, né? Fica mais suave. Né? Na física é assim, né? Você tem um atrito estático, né? Que é para você tirar algo da inércia, e tem um atrito dinâmico que é para você manter algo em movimento. Ele é muito mais fácil de você vencer, né? Um atrito dinâmico do que um atrito estático, por exemplo.
Então, perceber isso facilita a gente também no dia a dia, né, a se colocar a novos projetos, a fazer algo novo, né, novas ideias, né, sabendo que o começo é um pouquinho mais difícil mesmo, a gente enfrenta isso com mais tranquilidade, né, sabe que é da natureza isso, que faz parte da natureza, enfim. Então, apenas reflexões, né? Novamente a matemática, né, Vitor? Quanto você acredita, no que você acredita, você vai ter um correspondente de acordo com essa medida, né? Veja, por exemplo, pensando em dinheiro, né? Muitos anos atrás, quando se participava de bingo lá, enfim, lá em Joinville tem um bingo lá, e às vezes ia lá, tá, para brincar e para comer pizza e tal, né? E aí, um dia, atendendo uma cliente, ela disse-me que sempre ia lá naquele bingo lá, mas nunca ganhou nada. E naquela sessão que ela veio lamentando, porque tinha um tanto acumulado, um valor lá, acho que era 30 mil reais, na época era um bom dinheiro e tal, né? E aí ela indignada, porque quem ganhou aquele dinheiro foi uma das mulheres mais ricas da cidade, né? Aí eu perguntei, mas como é que você joga lá? Como é que você vai? Quando é que você vai? Como é que você pensa quando vai? Eu vou lá jogar para brincar, mas eu sei que eu não vou ganhar mesmo. É óbvio que não vai ganhar, né? Porque a outra está com cifra nos olhos, né? Ela está vendo aquele dinheiro na bolsa dela, na conta dela, ela está atraindo aquele dinheiro, ela está com toda uma medida de 30 mil reais na cabeça. Está lá, muito bem consolidada esta matemática do quanto ela vai ganhar. 30 mil reais. Então, isso atrai. Tá? E claro que tem outro que não crê, não vê, vai porque já sabendo que não vai ganhar, não vai ganhar mesmo. Não vai ganhar mesmo. Assim é a vida. Não é? Então, aonde nós queremos chegar? E onde eu acredito que eu posso chegar? Né? Então, a medida é minha. Está dentro de mim. Então, qual é a minha medida? Eu estou sempre naquele patamar que é da minha medida, eu vejo assim. Não é? Quero mais, eu preciso aumentar essa minha medida. Sim? Não é? Então, essa é a matemática. Né? É a exatidão. Né? Que tudo tem um retorno. Então, na vida, vejo assim, eu sempre fico muito atento, né? Quando acontece algo ou não acontece algo que eu queria que acontecesse, a pergunta que sempre me faço, poxa, mas por que não deu assim? Ou por que deu desse jeito? Qual é a minha medida? Essa é a pergunta que eu faço para mim, sempre. Sempre. Porque o que veio a mim ou o que não veio a mim é porque eu tive a medida correspondente. Né? Na questão culpa, por exemplo, falamos aqui no início, né? Anos atrás, eu estava no IPAP, e passei o dia lá, eu tinha muita coisa para fazer, mas fiquei lá, como se diz no popular, matando o cachorro a grito, né? E não fiz nada, não produzi nada e tal, e saí pé da vida comigo mesmo, porque caramba, puxa vida, tanta coisa para fazer, e fiquei enrolando o dia inteiro aqui, e não consegui nada, né? E fui embora com aquela culpa na cabeça. Cheguei no prédio onde eu morava antigamente, né? Entrava de ré na garagem, aquela porta basculante, né, que levanta e baixa. Eu dei a ré para entrar e entrei. Quando entrei, dei com o capô do carro no portão, que não tinha se aberto ainda o suficiente. Né? Então, saí com toda aquela culpa danada por não ter produzido. Eu pensei, bom, essa é a medida. Essa é a punição para quem é culpado. Né? De ter assumido aquela culpa. Também não sou perfeito, não preciso me exigir perfeição, deve me comprometer em fazer cada vez melhor, né? Mas se você assume uma culpa como essa que eu assumi com toda a força, com toda a energia, e ninguém me bateu, ninguém me puniu, o subconsciente, na sua matemática, ele tem uma medida para essa culpa, né? Então, gente, para mim, essa coisa da matemática, isso que o Vitor está trazendo aqui, das ciências exatas, é a mesma coisa nas questões mentais. Para mim isso é absolutamente claro. Né? Por isso quando o Vitor nos propôs essa aula nas turmas, né? Falando essa analogia, de caramba, que coisa fantástica. Fantástica, porque essa é a medida.
né? E que confirma aquilo que o Grisa falava pelas ciências oficiais, nas ciências exatas, por um engenheiro, né? E sabe do que está falando, sabe de engenharia, sabe de energia, né? De medidas, né? Então, para mim, é uma analogia, uma comparação sensacional, né? E aquilo que eu comentei no início, né? Todas as ciências, né, sem exceção, elas buscam a lógica de funcionamento das coisas, seja na biologia, nas humanas, enfim, elas buscam como que isso se repete, né? E para poder justamente entender, né, o funcionamento das coisas. Né? Então, essa é a grande proximidade ali, né, das ciências, né? Essa busca de como as coisas funcionam de maneira sistemática e lógica, né? Quais leis e princípios norteiam o funcionamento das coisas. Né? Então, isso é bastante interessante. Lógico, temos outras áreas, né? Você pega, por exemplo, filosofia, né? Mas aí onde fica, né? Tem a sua importância também, né, dentro do desenvolvimento da ciência, né? Porque ela põe novas questões, né? Da onde viemos, para onde vamos, enfim, né? Colocando essas questões justamente para que a gente consiga buscar resposta, né, para essas questões, né? Tentar entender. E é tão evidente o funcionamento lógico da mente, Wilson, tá? Que não sei se está no horário aqui, mas eu vou finalizar com mais esse exemplo, que é muito do cotidiano nosso. Veja que é muito contemporâneo hoje a evolução da inteligência artificial, né? Então, o computador, ele aprende as decisões do ser humano, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, em júris, né, o computador substitui o juiz. O computador dá a sentença, tal qual é a repetição, né, das decisões humanas. O computador, ele possibilita fazer diagnósticos médicos, substituir o médico, tal qual é a sistemática de funcionamento da mente, das decisões, de como elas acontecem. Então, a engenharia, ela buscou isso, e a inteligência artificial está aí, não tem mais volta, né? Enfim, veja como é sistemático, como é lógico o funcionamento das coisas. Né? Então, é importante perceber isso. Tá? Então, finalizar com esse exemplo que é muito do cotidiano, essa questão da inteligência artificial. Está aí, o computador aprende as decisões do ser humano. É um algoritmo matemático. Né? Uhum. É interessante, Vitor, porque, na verdade, o humano cria a tecnologia que está em si, mas que ainda não aprendeu a usá-la. Ele cria instrumento, cria um celular, cria um equipamento desse para nos comunicarmos a essa distância. Né? Mas cuja comunicação a essa distância, ela é inerente a nós, ela está na nossa capacidade mental de lá, daqui a muitos anos, muito tempo, de podermos fazer isso sem estarmos aqui no equipamento. Né? Hoje nós nos valemos da tecnologia, mas a capacidade mental é muito superior a esses equipamentos, a essa tecnologia. Mas com seres humanos em construção, ainda deficientes, né, para a precisão, então nos valemos desta tecnologia. Enquanto nós tivermos essa comunicação, essa precisão, então bem-vinda a tecnologia. Mas todos temos essa condição de futuramente, não sei quantos anos adiante, fazermos, por exemplo, as comunicações telepáticas, né? Comunicação por bilocação de consciência, enfim, tantos outros fenômenos que a gente estuda, mas que ainda não os dominamos, né? Mas é isso mesmo, hoje é inteligência artificial, mas jamais ela vai chegar da grandeza maior do ser humano, né? Perfeito. À medida que ele vai desenvolvendo, vai se conhecendo e tal, ele vai estar sempre, tem operações que nunca uma máquina vai fazer, né? A criatividade, por exemplo, a máquina, matematicamente, ela repete processos, cálculos, né? Com a mais absoluta precisão. Mas a mente tem a capacidade de criar outros cálculos que a máquina teria que ser treinada e preparada para fazê-los, né? Então,
Mas essa é a grandeza do ser que consegue, usando sua inteligência, transmitir essa precisão nos equipamentos, né? Então, é como se criasse um incômodo para o ser humano e falasse, ser humano, você é capaz de mais do que isso, então não vai, desenvolve essa capacidade aí, né? Então, a questão da inteligência artificial, às vezes é um incômodo necessário, né? Para promover uma nova evolução. Exatamente, né? Então, gente, para finalizar, o nosso tempo já está aí, para ir para o final, assim, sempre estarmos atentos às matemáticas, ou à matemática da nossa vida. Por que as coisas acontecem assim ou assado? Há uma medida para isto. Para mim isso é muito, muito claro, né? E nós temos muito falta de medidas. Mas à medida que a gente vai aprendendo a usar uma medida adequada, com toda a sabedoria, conhecimento que temos hoje, de nós programarmos para um resultado melhor, para obtendo uma medida melhor e, consequentemente, um resultado melhor, a gente vai aperfeiçoando a nossa vida, né? Então, a gente tem tido exemplos aí de resultados incríveis, né? Eu, pessoalmente, eu, Anivaldo, e pessoas outras aí, né? Vocês mesmos, e claramente resultados decorrentes de uma nova medida que a gente estabeleceu na nossa mente para chegar naquele patamar, né? Então, qual é a minha medida? Qual a minha crença? Até onde eu quero chegar? Eu tenho uma medida para isso, né? E ela é exata, né? Então, se ainda não alcancei um determinado patamar, eu tenho que me perguntar onde é que falta uma medida um pouco acima disso para chegar no patamar que eu desejo, que eu quero, né? Então, essa é a matemática da mente que o Vitor traz aqui com essa propriedade de fazer essa comparação com as ciências exatas, né? Para que entendamos melhor a exatidão mental. No fundo, é isso que a gente quer, né, Vitor? Conhecendo bem aquilo que é quantificável, aquilo que é mensurável, como a engenharia e tal, né? Você não quantifica, não tem ainda essa mensuração, né, dos nossos pensamentos, nossos resultados, nossas emoções, mas eles são igualmente matemáticos, né? Com o tempo vai se saber, vai se descobrir também com tecnologias como medir quantos hertz você teve lá de depressão, sei lá, que medida seria essa, né? Para dar, digamos, um medicamento ou para fazer um exercício e tal, né? Então, tudo tem uma medida. Tá certo? Essa é a beleza da nossa vida, né? E à medida que a gente aprende a usar e a calcular os resultados, né? Nós vamos poder sempre ter resultados cada vez melhores. Então, Vitor, nosso muito, muito obrigado, Vitor, parabéns por essa pesquisa, por essa busca, né? O Vitor que está agora já entrando, já é calouro no corpo docente do IPAP Curitiba, né? Então, é muito bem-vindo também nesse meio, porque é uma pessoa que domina profundamente o sistema GRIS, esse é o primeiro critério para ser professor aqui, né? É um ótimo clínico já, atua clinicamente também com grande capacidade, então são medidas também necessárias para ser um professor, né, Vitor? Então, muito obrigado, Vitor, né? Seja sempre bem-vindo ao nosso meio e tal, e contamos sempre com você nesta área e outras também adiante. Eu que agradeço, Wilson, o convite, a confiança, né? E é isso aí, juntos, né? Diferentes, mas juntos, contribuindo aí para todos também, né? Então é isso, Wilson. Muito obrigado, boa noite para vocês e até a próxima. Até uma próxima, né? Então, e a todos vocês que estiveram conosco ali, né? Muito obrigado pela companhia, perdoe as nossas dificuldades na tecnologia, ainda nós não temos a medida tão precisa assim como tantos têm, né? Então a gente apanha um pouco ainda, né? Mas, de qualquer forma, a conversa acho que se desenvolveu, legal, bacana, espero que tenhamos contribuído com vocês, tá bom? Grande abraço a todos, tudo de bom, felicidade, sucesso a todos. Saúde e paz. Um abraço. Vocês aí também. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau.